Fala aí, meus queridos. Olha só o que tem de novidade na Unreal Engine 5.2. Nova atualização da Unreal, agora está com a ferramenta MDL Deform, uma ferramenta, na verdade, ML Deform, uma ferramenta de deformação de malha muscular do seu personagem. Não importa se ele vai vir do Maya, 3D Max, Blender ou até do Meta Human em especial. Você vai conseguir fazer deformação em relação à musculatura, não só musculatura, mas também fazer mudanças no biotipo. Ele poderia ser gordinho, se você quiser. Mas o fato é que o que é interessante frisar é que agora, inclusive, a parte de aclopar, ou seja, de encaixar a roupa, está muito mais prático e segue exatamente a mecânica do corpo do seu personagem, tá? Isso é muito bom, né? Não só, olha como vocês estão vendo, e tudo em tempo real, deixa tudo o trabalho mais prático, mas também mais realista. Então você já tem, por exemplo, você vai trazer um personagem de Meta Human que já é muito bem resolvido, muito bem realista. E aí você consegue com essa ferramenta aqui, ML Deform, que inclusive é ensinada no curso de Meta Human com Unreal Engine aqui pela Camaleão. Você vai aprender não só a fazer isso, mas a dar vida e evoluir o seu personagem. E ela é uma ferramenta, gente, que ela é baseada em Deep Learning, ou seja, aprendizado Learning Machine, aprendizado com relação ao servidor. Então é integrada com os servidores da Epic e ela vai melhorando conforme a usabilidade. Então conforme você vai usando, a ferramenta ela vai evoluindo e criando mais naturalidade na musculatura do seu personagem, fazendo com que você jure de pé junto que isso aí foi mocap, né? Que foi captura aí feito do corpo, mas na realidade não. A transição de um movimento, ó, por exemplo, mão aberta, mão fechada. A transição natural dos movimentos pode ser feita de forma mais natural e orgânica a ficar imperceptível a diferença através do ML Deform, que é essa ferramenta totalmente gratuita, só que são 40 GB. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui, você pode ir lá na Store da Epic e baixar numa boa, só que são 40 GB, tá? E além disso, olha só, que nem vocês vão mostrar aqui para vocês, ó. Isso, essa daqui, por exemplo, essa aqui já é utilizando ML Deform e assim, todos os ossos, todos os bones que você traz do seu personagem, a Unreal faz auto ring quando você importa, então de repente você pode só modelar o seu personagem e trazer somente a malha e aí a Unreal aplica o auto ring. O interessante de frisar é que o nível de precisão em relação à movimentação do seu personagem, ele se torna não só mais natural, mas observa aqui o músculo, por exemplo, ó o bíceps aqui, ó. Você observa que a contração muscular, ela ocorre de forma natural conforme a movimentação do personagem. Se você for observar, isso não acontece hoje com a maioria dos jogos, ou animações, não importa que se você está focando em jogo ou animação. Quanto mais realista, natural e orgânico for os movimentos da mecânica do seu personagem, ou criatura, personagem, criatura, não importa, mais jogo é, ou seja, mais certo vai dar a coisa, entendeu? E o que acontece? Quando a gente fala de mecânica de movimentação humana, se você for observar, a contração muscular, aparecimento de veias, quando o personagem respira, enche os pulmões, toda essa movimentação, sem contar, poxa vida, a parte obviamente facial, a facial tudo bem, você pode transferir movimentos do seu rosto para o seu personagem, ok? Você pode transferir, né? A gente já inclusive ensina isso no curso de Meta Human, mas o fato é o seguinte, estou deixando o link aqui abaixo, tá? Meta Human com Unreal Engine, só que olha só essa parte da mecânica, tá? Esse aqui é o blueprint, a programação visual que é super fácil, super flips, até a contração, olha só, trapézio, bíceps, olha só a lateral aqui, tríplice, entendeu? Então assim, olha só, você pode inclusive fazer com que a musculatura seja mais ou menos enrijecida, ok? Então você consegue essa customização do seu personagem com base na malha. Você tem que voltar para o programa 3D que você criou o seu personagem, você tem que voltar para, sei lá, para um Blender, 3D Max ou qualquer outro programa 3D. Você faz tudo aqui e a coisa acontece de forma natural. Inclusive você consegue trabalhar com Paint Rate, na realidade, ou seja, peso por pintura. Sim, eu consigo colocar mais força em determinadas... É envelopamento, né? Por exemplo, no 3D Max se chama envelopamento, que é quando eu consigo colocar mais músculo, mais força em determinadas áreas do corpo do personagem. Por exemplo, no bíceps, no ombro, eu boto mais força e boto menos força, por exemplo, nas mãos. Um exemplo, tá? Então, isso é muito jogo. Eu consigo até mapear a questão muscular do personagem. Isso faz toda a diferença, né? Porque aí eu crio não só um realismo maior, eu acredito que, assim, fatalmente a próxima fase deles vai ser questão de simular questões, tudo bem, hoje com o sistema de partícula você consegue fazer isso, simular suor, mas eu acredito que a próxima fase é ter uma ferramenta só para simulação de suor, de lágrimas, sangue, borrifos e tudo, que aí vai ficar muito mais jogo, hein?
Porque ferramenta, por exemplo, do cabelo, ó, do rosto, movimentação facial, física com relação ao Glue, que é o formato do cabelo. Inclusive esse formato você pode criar ele em qualquer programa 3D, como o Blender, Maya, 3D Max e por aí vai. Então assim, a física aqui, isso aqui é em tempo real, viu gente? A física em relação ao cabelo você já tem, ok? A parte muscular também, estrutura óssea também. Poxa vida, questões de maquiagem, poxa, sim, também. Roupa, agora você inclusive está mais fácil com a Unreal Engine 5.2, você está fazendo simulação de roupa, na verdade aplicando diferentes tipos de figurino no seu personagem, como e tecidos dos mais variados, que simulam, por exemplo, cotton, seda, cetim, poliéster, algodão, etc. E tal. Então, quer dizer, a coisa agora está muito mais ampla, está muito mais jogo, né? Você consegue até estar aí simulando, por exemplo, tecido rasgado, entendeu? Uma física muito legal, entendeu? Olha as asas aí saindo que bem resolvidas, entendeu? Principalmente aquilo que eu falei para você, que seja você que queira desenvolver jogos ou criar animação, é muito jogo, porque a Unreal é um verdadeiro estúdio, essa é a verdade. A gente está falando de uma tecnologia que são mais de 250 programas juntos, tá? Agrupados, e aí que se faz diferença, tá? Pega a visão, é muito jogo. Olha só a movimentação natural do personagem, a roupa e o figurino, bem como os acessórios das asas vão seguindo o mesmo numa boa. Show, né? Muito bem. E aí o que acontece? Olha só, aquilo que eu falei da cabelo, por exemplo, do cabelo, você fio a fio você consegue dar peso, comprimento, medida, com poucos cliques e mudar inclusive o tipo de cabelo, vai ser encaracolado, crespo, liso, etc e tal. E aí faz toda a diferença, né? Sem contar essa mecânica de movimentação facial que é bem realista, né? Bem de boa. E olha só o volume do cabelo, no caso cacheado, com gravidade. Você pode colocar gravidade parcial para que ele possa se mover, parecendo aqueles comerciais, sabe? Tipo de shampoo que a mulherada usa e tudo mais. Isso faz muita diferença. Olha só que legal. Enfim, gente, o curso de Mestre Yuma, o que ele visa? Só para que vocês entendam. Ele visa ensinar você a criar os seus personagens lá no Mestre Yuma, trazer para o Unreal Engine e a Unreal Engine evoluir. Mudando o figurino, mudando o cabelo, fazendo captura, transferindo movimentos faciais do seu rosto através do smartphone para o seu avatar, para o seu personagem, tá? Criar ambientes, criar efeitos, por exemplo, sair fogo do cabelo do seu personagem, ou criar um efeito de animação, ou de tatu na pele do seu personagem, mas uma tatu animada que tenha vida, tá? Só para deixar claro. E por aí vai, criar itens, acessórios, e agora, inclusive, explorar ferramentas novas, como o ML Deform, tá? E sim, é possível trazer seus personagens, por exemplo, sei lá, de outros programas que não sejam Meta Yuma, como o DAZ Studio, Maya, 3D Max, Blender e por aí vai, e aplicar tudo isso que a gente está vendo, tá? Isso é que é legal. Sem contar também, e com a Unreal Engine eu consigo compor diferentes ambientes em diferentes estilos, então não importa qual seja a sua finalidade, você vai ter aqui, olha só, sincronismo de fala, você consegue fazer numa boa, entendeu? A Unreal é usada, talvez você não sabe disso, pelos grandes estúdios como a Disney, né, em especial a Pixar, por exemplo, o filme Enrolados da Disney foi feito totalmente em Unreal Engine, e Frozen também, entre outros. E sim, é usado em filmes e séries, séries como Mandalorian, filmes como, por exemplo, o Matrix Resurrection e o John Wick 4. Então, poxa vida, se você for lá jogar, se você for no canal mesmo, unrealengine.com, o canal oficial da Unreal, você vai ver lá em Showreel, né? Ou seja, trabalhos feitos, você vai ver tanto a Unreal atuando em filmes e séries quanto animações, além, obviamente, de desenvolvimento de jogos. Então é muito jogo, tá? É muito jogo para você compor aí, não só animações em diferentes estilos, com diferentes personagens, figurinos, etc e tal, mas com física, movimentação, tornando cada vez mais natural, orgânico, uma animação em menos tempo, fazendo você economizar em termos de produção e principalmente questão de custo, né? Então não importa qual área você pretende atuar. Filmes publicitários, marketing, animação, para trabalhar, sei lá, no estúdio de animação ou no estúdio de desenvolvimento de jogos. Como eu já disse para vocês, olha só, captura aí facial que a gente ensina, tá? Como eu disse para vocês, aqui no Brasil, você tem mais estúdios de desenvolvimento de jogos que estúdios de animação. Mas tem uma coisa que também pode abrir um leque de opções para você, trabalhar como freelancer de forma remota para diferentes estúdios e empresas. Sim, é disso que eu estou falando, trabalhar em diferentes estúdios, para diferentes empresas de diferentes segmentos, tanto, sei lá, um estúdio de desenvolvimento de jogos, uma agência de marketing digital que trabalha em mídias sociais, que precisa de um avatar realista, você pode trabalhar, seu leque de opções fica infinito, de forma remota. Hoje é super normal você estar aí sendo contratado, seja via contrato ou até mesmo de forma fixa na CLT, como carteira de trabalho, trabalhando e prestando serviço aí 100% no conforto do seu lar para diferentes segmentos de empresa, tá?
E aí, falando bem direto com vocês, você tem que ter portfólio para poder postar os seus trabalhos nas mídias sociais, como LinkedIn, Instagram e YouTube, tá? Que aí vai fazer toda a diferença. Aí vem a pergunta, tá legal, Everton? Você tem, se você está procurando estudo de desenvolvimento de jogos para criar personagens, ambientes, etc., acesse o site da abragames.org, tá? Ou tem um .com também, Abra Games, digita lá no Google Abra Games ou digita estúdios de animação. Vai vir pelo menos uns 30 estúdios de animação bem resolvidos. Então você pode mandar seu portfólio para eles, para os estúdios de animação, e coloca lá Abra Games no Google, que aí você vai vir também. Puxa vida, eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Aqui no canal tem bastante coisa, eu vou deixar o link aqui abaixo também de um vídeo, justamente para que te direcione, te ajude a encontrar não só trabalho, mas principalmente experiência de mercado. Às vezes você está atrás de experiência, experiência é tão importante quanto trabalho, até porque se você não aperfeiçoa a sua experiência, não vai surgir novos trabalhos, você não vai estar qualificado, tá bom? É que se faz diferença, então não importa se animação ou desenvolvimento de jogos. O fato para você que quer criar personagens e quer criar animação é muito jogo dominar o Unreal Engine, é aí que se faz diferença. Então deixando aqui abaixo também do curso de Meta, tem um Unreal Engine, quer dar um pulo no nosso grupo, conhecer a galera, fica à vontade, estou deixando o grupo aqui no WhatsApp também. Foi um prazer enorme compartilhar esse dia com vocês. Até